empreendimentos e imóveis, arquitetura e construção, pessoas e histórias. Skyline, o podcast do mercado imobiliário. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Skyline. Eu sou a Cris Krum e hoje eu tenho a alegria, de estar aqui com o Enio Krum, então pelo nome já dá para ver que é parente. E um super empreendedor, um engenheiro aí que eu tenho orgulho de hoje estar aqui conversando, E ele vai compartilhar conosco um pouquinho da história dele, Hoje ele está à frente aí da Monte Alto, que é uma incorporadora, uma construtora que está se destacando aí pelos grandes empreendimentos que está trazendo para Santa Maria e está elevando o nível da nossa construção. E o bate-papo é aquele, a gente começa contigo te apresentando, o pessoal por aí te conhecendo, e aí a gente vai puxando aí as perguntas. Bem, Cris, a minha vida mistura com a tua, Eu sou um santamariense, nasci aqui na década de 50, fiz escola pública, Maria Rocha, que eu acho que é um orgulho. Na década de 50, década de 60, a escola pública é que aprovava, não eram os colégios particulares, Uhum. Era um ensino de qualidade. Daí uma família de 8 irmãos, 5 engenheiros. Isso só nós conseguimos porque existia a Universidade Federal. Porque de maneira nenhuma nós conseguiríamos estudar numa faculdade particular, Porque o pai, vindo do interior, mal conseguia o sustento da família, que dirá então patrocinar estudo para os filhos. Eu acho que todos aprenderam um caminho e, digamos assim, capitaneado pelo mais velho, que era o Eugênio, nós conseguimos seguir o exemplo e todos passaram na Universidade Federal, assim como os filhos e sobrinhos, praticamente todos estudaram na Universidade de Santa Maria, passando no vestibular e não em escolas, em faculdades particulares, O meu pai, ele foi a Porto Alegre, estudou em Porto Alegre até o começo do segundo grau. Daí o meu avô veio de Porto Alegre para Santa Maria, eles foram para o interior. Lá ele casou com a minha mãe. E daí quando nasceu o primeiro filho, eles vieram para a cidade para proporcionar estudos, Isso é a visão que ele já tinha, a visão macro dele, que era: eu não pude, mas meus filhos vão poder. Então, isso é um orgulho muito grande para todos os filhos. E tem uma passagem que dá para deixar do vô Jaime, que ele era criador de cachorro perdigueiro. Sempre teve. Uhum. Ia caçar, tanto que alguns filhos seguiram o exemplo deles, iam caçar perdizes, Na época era permitido uma certa quantia. E ele criava cachorros perdigueiros, e o Marianinho, o fundador da nossa universidade, pegava o vô Jaime, ia caçar com os cachorros dele, trazia as perdizes e os perdigões, arrumava, empacotava, não sei como, e levava para Brasília para trazer verbas para a universidade. Então, se eu não me engano, o ministro da Educação era Tarso Dutra, que recebia as perdizes com carinho e asfaltava os recursos para a nossa universidade. Acho que essa começa a história. Que legal. Tio, carinhosamente chamando de Tuta também, que tem o apelido aí para os mais íntimos. Tu te formou então em que ano? E aí, teve uma passagem pela Corsã, que também alguns outros irmãos tiveram, Sim. E aí logo foi para o interior lá do Paraná, Nos Perfeito. conta um pouquinho desse teu caminho. Nós nos formamos em 78, E o teu pai, o Solano, já estava trabalhando na Corsã nessa época. E um dos órgãos que todo formando sempre almejava, de repente era um emprego público bom, e a Corsã era uma das empresas que mais a gente gostaria de trabalhar, até porque trabalhava com saneamento, e uma coisa que eu gostava. Daí eu fui para Passo Fundo. Fiquei 6 meses em Passo Fundo, mais ou menos 6 meses, em 79. Mas, Cris, o funcionário público, trabalhar num departamento público, para mim, energia era muito pouco, eu não conseguia.
Porque é muito difícil, tem muitos entraves, você não consegue fazer o que quer, é complicado, tu fica amarrado. Eu pedi demissão 2 vezes e o engenheiro-chefe lá, que era muito amigo do Solano, meu amigo também, não me deixou sair. Na terceira eu escrevi Tô indo. e voltei para Santa Maria. Daí fiquei em Santa Maria, acho uns 4 meses, meio só na boa. Daí o meu irmão me convidou para ir para o Paraná, Realeza, cidadezinha do Paraná, no sudoeste, e eu fui em março de 80 para lá. Esse foi o introito. Daí, lá em Realeza, conheci a Dona Maria, casamos há 44 anos, fiquei 18 anos no Paraná, e lá fiz um monte de coisa. Foi da construção à vida pública de vice-prefeito, né? Com loja de construção... Loja de material de construção civil. Nós tínhamos uma camisaria. Pois é, essa parte aí eu não me recordo. Indústria de confecções boa, Cauê, na marca. Foi um sucesso, foi muito bom. Mas foi lá que tu começou, de fato, a construir. Lá o que acontece? Tem que fazer uma contextualização, acho que é assim, Cris. Durante a faculdade, eu militei muito politicamente no movimento estudantil. Eu considero que me deu uma casca, sabe, para não ter receio de enfrentar, como nós enfrentávamos os professores, pró-reitor, o diretor de centro, o reitor. Então, a gente era o fim de uma ditadura, né? Então, a gente criou uma casca, assim, uma vontade de fazer coisas diferentes. E daí, quando eu fui para o Paraná, já logo em seguida, com o meu irmão, nós começamos a participar de obras públicas, né? E eu, com 24 anos, estava voando. Voando assim, Curitiba, aqueles empreiteiros, a gente ia para lá, sentava numa mesa, as firmas tradicionais. E espiar aí. E espiar lá. Legal. E isso tu estava com o Eugênio. O Eugênio, com o mais velho. Foi onde aprenderam a... Isso. Isso nós ficamos uns 6, 7 anos trabalhando assim. Deixa eu ver, cheguei em 80, não, até 90, 10 anos com o Eugênio. Daí o Edson, outro irmão nosso, foi para lá. Depois foi o Clândio, outro irmão. Daí o Edson voltou, o Clândio voltou. E eu sempre no Paraná. No Paraná também teve a parte do vírus que eu peguei na universidade, que era a parte de política, né? E fomos para a prefeitura. Fui vice-prefeito, exerci o cargo de prefeito. Mas foi a vacina também para não ficar. Porque é muito difícil a vida pública, né? É uma mistura de interesses e outras vontades que não fazem parte da minha vida. Filhos aí já estavam com os seus 15, 16 anos? A Marina estava, acho que com 14 anos. Daí ela foi para o 2º grau. Nós tínhamos uma escola de 1º grau lá muito boa, que era uma escola dos pais. Nós fizemos uma sociedade de pais e fundamos uma escola e trouxemos os professores de fora. Então, o 1º grau era muito bom, excelente. E o 2º grau era razoável. Daí, a Marina, em época de 2º grau, veio para Santa Maria e ficou, acho que 1 ou 2 meses na tua casa. Daí, quando ela estava com 1 mês e pouco aqui, ou eu trazia ela de volta, ia para Curitiba e mantinha no Paraná com a consultora, ou eu vinha para Santa Maria. Daí, balançando junto com a minha esposa, nós vimos que Curitiba nós íamos ficar tão longe quanto Santa Maria, porque a distância por rodovia é mais ou menos o mesmo. Então, daí eu disse para ela, vai para lá, aluga um apartamento e vamos fazer a transição. E quando planejaram a vinda para cá, já se almejava trabalhar com construção civil? Ou vocês começaram, porque eu lembro que vocês tinham um amigo muito próximo de Foz, né? Que já tinha, eu não sei se é... Juiz de Fora. Juiz de Fora. Juiz de Fora. E a Azafoto surgiu porque se inspirou no negócio do... Exato. Né? Como é que... Eu acho que a galinha não pode botar o ovo sempre no mesmo ninho. Tu tem que ter opções de renda, né? Então lá, como eu te disse, nós tínhamos confecção, eu tive um sítio, entrei no agro um tempo, né? Então, quando nós viemos para cá, esse meu amigo que morava ao lado de Realeza, era médico, ele foi para Juiz de Fora e montou, junto com os cunhados, uma loja de fotografia e celular. Na época que bombava a fotografia. Que bombava o celular, estava começando o celular, era uma loucura. Eu fui para lá, olhei o negócio, gostei e vim para cá e montei ali na Rio Branco, do lado da catedral ali, a Azafoto celular. No começo do celular,
mas as lojas de fotografia eram lojas potentes. Aqui tinha a Imperial, tinha a Beltracolor, então nós entramos pequenininho num cantinho lá, mas logo em seguida veio o advento da fotografia digital, e eu fui o primeiro ou o segundo aqui em Santa Maria que comprou uma máquina digital, que era uma fortuna na época, era um absurdo o preço de aquela máquina para revelar, era $1 milhão, para te ter uma ideia, o preço de uma, não, desculpe, $100 mil, o preço de uma máquina. Então, nós, com o advento da digital, nós começamos a abrir mais o espaço da fotografia, e o celular a gente não vendia, né? A gente só entregava, porque era uma demanda absurda. Não se conseguia aparelho suficiente para atender todo mundo, né? Então foi digamos, um começo de negócio que foi muito bom. Veio o advento da fotografia digital e da pandemia. Isso deu uma enfraquecida na parte de cópias, número de cópias, mas não na parte de estúdios, né? Nós temos hoje ainda a Azafoto lá nas Torres, na frente do Banrisul, que fotografa muito. Nós temos uma clientela muito grande, né? E é um bom negócio ainda. E lá, daí a tia Bichinho, né? Já estava no front da Azafoto, e foi quando tu conseguiu ficar mais livre para voltar para a construção. Bem no começo da Azafoto, até o meu irmão Clante trabalhou um ano e pouco conosco. A Maria Leonir também sempre na frente da coisa, e eu ajudando. E foi quando eu comecei a vender o que eu tinha no Paraná. Eu vendia consultora, eu vendia o apartamento que eu tinha, vendia o sítio e transformei a Azafoto também em consultora, né? E continuamos aqui trabalhando com construção na área pública, né? Concorrência pública. Nossos clientes eram o Banco do Brasil, a Universidade, Base Aérea, o Exército, a Receita Federal, os maristas lá. Nós fizemos toda aquela parte de trás dos maristas, né? O estacionamento e coisa. E tudo com a Azafoto, né? E depois, em 2016, 17, por aí, que nós transformamos a Azafoto em Monte Alto, né? Aonde daí eu trouxe para a sociedade um engenheiro e um administrador para incorporar mais a empresa, que é o Julian Ruviaro, que é administrador, que já trabalhava comigo na Azafoto, né? Há vários anos, ele já está 20 e poucos anos comigo, 25, uma coisa assim. E o Jefferson Reis, que é engenheiro também, que hoje é o engenheiro pé no barro mesmo da Monte Alto, que também já trabalhava comigo há quase 20 anos, né? Então se formou isso, os 3 sócios, mais o Antônio, que é meu sobrinho, que toca a Azafoto hoje, né? Que também faz parte da Monte Alto. E quando é que foi o primeiro prédio mesmo, então, como Monte Alto, foi o Fiorello? Primeiro prédio como Monte Alto foi o Fiorello, né? E que foi o primeiro residencial? Alto padrão, nesse período em Santa Maria? Eu fiz no Paraná, Cris, eu fiz condomínios em Realeza, eu fiz prédios de alto padrão também, mesmo, sempre nesse nível que eu estou trabalhando aqui, né? Eu nunca consigo, porque eu não consigo fazer, não é que seja em menor nível, mas eu gosto de um padrão um pouco mais alto, sabe? Eu gosto de trabalhar com tecnologia mais atual, com recursos melhores, com material mais de ponta. Então, eu já tinha feito no Paraná isso e só trouxe o know-how para Santa Maria, né? E o Fiorello, até para quem não conhece, como é que é o nome da rua ali do Ícaro, né? Acho que é o Oswaldo Cruz, esquina com a Farroupilha. Ele está de frente para o morro. Eu sempre digo que ele está dentro do morro, né? Sim. Porque a paisagem que nós temos lá, o quadro que a gente tem todos os dias é alguma coisa maravilhosa. Não, e é uma obra incrível, né? Os apartamentos são amplos, né? E a gente costuma brincar internamente, né? Que são sempre os apartamentos que tu moraria, né? Tu começa a planta, né? Sempre tem muito do teu desenho, né? Da tua vontade de arquitetura, mas aquela coisa que tu te projeta morando lá e tu já viu funcionar ou não, né? Qual é o melhor fluxo e tal. Então, é uma planta muito bem resolvida, né? A gente... eu participo muito, sabe? Todos os projetos que eu fiz, eu tenho uma veiazinha de arquiteto, embora não tenha formação, mas eu estudei muito e gosto do coisa. Então, o arquiteto do Fiorello, que é o Daniel Toqueto, já era bastante amigo da família, então se tornou fácil, as brigas são mais fáceis, né?
Então a gente trocou muita ideia e ele é muito bom, conseguimos chegar acho que num projeto muito, muito bom. E às vezes a gente diz até é um projeto que não é tão conhecido, né, na cidade, porque muitas vezes até um cliente que eu levei lá, eu disse assim, tá, mas fiz o caminho para ele disse, mas como é que eu não tinha visto ainda esse prédio aqui, né? Porque a Monte Alto, ela nunca foi de grandes holofotes, assim, vocês nunca estavam muito né, divulgando e tal, até porque o sistema de grupo de construção é uma SPE, né? Exato. Então, até se tu puder explicar um pouquinho como é que é essa... Assim, esse talvez tenha sido um dos pecados que a Monte Alto cometeu, porque o Fiorello já nasceu pronto, nasceu vendido, né? São 20 apartamentos, os 20 apartamentos já tinham proprietário. Então, não se preocupou com material, com marketing, com coisa assim, mas que nós deveríamos ter feito na época, porque tinha investidores no Fiorello que depois gostariam de comercializar essas unidades, então não se fez isso. E nós estávamos ainda no Fiorello quando nós começamos os projetos e o lançamento do Infinity. E novamente cometemos o mesmo erro. Lançamos o Infinity, dos 44 apartamentos, em poucos meses nós tínhamos 37 apartamentos já reservados, né? Então aquilo deixa a gente acomodado. Por que nós vamos gastar e vamos estar gastando dinheiro dos cotistas, né? Daí teve o advento da pandemia, né? Esses 37 apartamentos foram reservados no escritório de obra da Monte Alto, lá no Fiorello. O pessoal que já conhecia ia lá, gostava e já reservava. O advento da pandemia daí deu um susto, né? Porque daí muita gente recuou, baixou para acho que umas 17 reservas, uma coisa assim. Foi aí que eu conheci o Gustavo Bragagnolo. E na época já era a Go Company, que ele tinha com o Everton. E daí o Gustavo e o Everton, na época que era sócio dele, encamparam o projeto do Infinity e conseguimos em agosto de 2020, né, nós conseguimos chegar a 34 sócios, ou 32 sócios, e daí numa pequena assembleia resolvemos concretizar, acertamos os parâmetros com a família Schuster e daí foi o sucesso. O Infinity, então, para quem também não conhece ainda, está ali onde era, né, a indústria, a fábrica dos Schuster, né, que são uma potência aí na parte de equipamentos odontológicos. Exato. E tal. Mas estavam num dos terrenos mais valorizados, né, e bem localizados de Santa Maria, que é ali próximo ao Nacional, né, a José Carlos Crua. Isso. E a esquina com... Acadêmico Rigoberto. Então, assim, já está numa topografia elevadíssima e o prédio aí vai, com certeza, ser um dos... Era um terreno de 2.600 metros quadrados, então ele não poderia ter nada mais do que tem que um Infinity, né? Tinha que ser dali para frente, porque o terreno é maravilhoso, o local é maravilhoso. Tu enxerga agora, nós estamos na 21ª laje, é incrível, quem sobe lá em cima é uma coisa absurda, porque como a Serra Geral acaba em Santa Maria e começa a campanha, então tu tem um visual de 360 graus de toda essa paisagem que muitas vezes o santamariense não valoriza. Nós temos esses morros, a campanha, são cenários incríveis. Agora que tu falou isso, que eu materializei realmente, a gente vem das montanhas ali e quando vê tu tá numa planície, né? Exatamente, a campanha gaúcha começa aqui em Santa Maria. E ali então são quantos andares? São 25 lajes, né? 22 de apartamentos, um térreo, um mezanino e 3 subsolos e o rooftop lá em cima. Mais de 3.000 metros quadrados aí de áreas sociais. 3.500 metros quadrados de áreas condominiais. Né? Pé direito de 3,5 metros. Né? Quer dizer, pé esquerdo de 3,5, que é entre lajes, né? E o pé direito de 13,25. Então, 2 apartamentos por andar, né? Tem... a gente sempre fala assim, Cris, 2 apartamentos, um apartamento por torre. Porque elas são 2 torres, só unidas pelos os elevadores panorâmicos, né? Tanto que o apartamento ele é iluminado e ventilado por todos os lados, né? Não tem parede com parede. Sim. Né? Cuidado. Então, privacidade total, né? Quando a gente fala bastante, é uma casa suspensa, né? Tu tá lá em cima, tu tem privacidade, tu tem visuais lindas, desde a área nobre social, a área de serviço que não perde em nada de visuais, assim, né? E tudo muito amplo, então é uma obra que hoje em dia está sendo muito visitada, né, com as campanhas aí junto ao mercado, então
aproveitar, depois a gente bota o conta, né, todas as redes sociais aí da Monte Alto para irem lá para visitar, porque é uma obra que eleva o nível, né, que a gente tem aqui da entrega em Santa Maria. Eu acho que não tem prédio parecido hoje. Eu digo assim, nós temos hoje em Santa Maria uns prédios de muito bom padrão, mas o Fiorello e o Infinity, eles têm uma prateleira diferente. Só para quem conhece, para poder valorizar aquilo, os diferenciais que tem. Entendeu? Porque tu olha o prédio, é bonito, assim, mas o que tem de engenharia lá dentro? Né? Fiorello, nós temos 2 bombas de pressão que estão do lado da caixa d'água que pressiona a água de cima para baixo, proporcionando banho nos 4 chuveiros sem problema nenhum. São coisas que ficam escondidas, mas uma bomba dessas custa R$200 mil. 2 são 400. Né? O Infinity, a distribuição de água é por pressão invertida. São bombas no subsolo que bombeia para cima, não tem reservatório superior. Proporcionou um maior número de placas fotovoltaicas, proporcionou uma vista, o rooftop com uma vista 360 graus, porque não tem cobertura no Infinity, né? Então todos têm acesso àquela área de lazer, que não é para festa, não é para churrascada. Tem uma pequena lanchonete, tem um espaço zen, né, para o pessoal ler, 2 terraços para a meninada tomar banho de sol. Então todo mundo usa a parte nobre do prédio, não fica restrito à cobertura, né, na maioria dos prédios. E hoje tem ainda algumas unidades? Temos algumas unidades, até não sei te dizer se são 6 ou 7, porque teve algumas reservas e a gente não sabe se foi concretizado. Então precisa a Go Company para poder atualizar. E o prazo para entrega, mas tudo depende de ritmo, porque até se tu quiser explicar um pouquinho como é que é o sistema, né, da SPE. Perfeito. A SPE, né, para quem já usa ou conhece, eu não vejo um sistema mais econômico de construir, porque é preço de custo realmente. Então, se ela é bem administrada e é transparente, não tem como construir mais barato. Porque o que acontece? Uma SPE bem administrada, como eu considero a nossa muito bem administrada e muito transparente, nós temos uma comissão que são os próprios cotistas. E você veja que no Infinity são 6 conselheiros. Desses 6 conselheiros, 5 são engenheiros civis. Né? Eles nos ajudam a tocar a obra. Eles determinam os rumos das obras. Né? A gente vai, explana tudo e eles ficam dando essa assistência para os outros sócios deles. Porque eles são sócios cotistas, eles não são condôminos. Né? Nós temos uma reunião mensal na última quarta-feira do mês, 5h30 da tarde, que é hoje, inclusive, e com a presença sempre do contador que faz a prestação de conta do mês, o assessor jurídico Guilherme Becker, todas as reuniões explana, ajuda, orienta. Então isso realmente é uma segurança muito grande para quem investe. Né? Sabe, o valor deu a mais ou deu a menos. Né? Nós estamos com o cronograma do Infinity está bem equilibrado, apesar da pandemia, né? Que deu um estouro, nós está bem equilibrado, se conseguiu fazer algumas operações economizando um pouco mais, mas não está livre de ter um plano e ter algum distúrbio. Mas o sócio tem que saber que ele está pagando o custo daquilo. A construtora não é a construtora, é eles que estão fazendo aquilo. Por isso que Santa Maria tem, graças a Deus, outras empresas que fazem SPE muito bem feitas, né? Muito bem feitas. E é uma transparência, né? É uma segurança e o mercado hoje está tudo as informações são tão abertas, né? Que é só tu ver o que está acontecendo na economia, como é que as coisas estão andando, que a construção vai ainda naquela onda, porque, né? Ela não consegue... Tem que ter um cuidado, é uma disputa de mercado, existem as construtoras que disputam o mercado, mas o que pior pode acontecer para Santa Maria é uma empresa ser mal sucedida, quebrar, fechar as portas ou fazer o calote. Nós temos um exemplo recente que já mexeu um pouco no mercado, é muito ruim. Então nós temos que torcer que todos tenham o seu espaço, façam o seu trabalho, tem mercado para todo mundo, basta ser criativo. Nós não podemos pensar no mal da outra consultora para o nosso benefício, isso só vai piorar
A pessoa, o mercado tem que ter confiança para poder evoluir. E até aproveitando esse gancho, a gente tem visto o mercado de Santa Maria e os caminhos que tem ido, né? Vocês estão claramente posicionados no alto padrão, né? Então são apartamentos maiores, é completamente diferente o sistema. Mas hoje a gente vê uma demanda enorme de muitos lançamentos voltado para o estúdio, para o apartamento pequeno, que para a pessoa que olha lá, opa, por 200 mil eu estou comprando um estúdio, né? Mas ao mesmo tempo, daqui a 4 anos aí a gente vai ter uma oferta bastante grande desse produto. Como é que tu enxerga dentro da tua experiência, né? O que vocês têm conversado, porque a gente, né, o mercado, né, não é tão grande assim de Santa Maria que a gente acaba trocando muita informação. É isso aí, é bastante preocupante. Nós, da Monte Alto, eu, o Julian, o Jefferson, juntamente com o Gustavo da GoGo, que nos auxilia muito também nessa prospecção do que nós devemos fazer, nós estamos um pouco não vamos dizer bastante assustado com todo esse movimento de grandes empreendimentos na cidade, muitas unidades. Tem unidade aí que vai ter 1.500 apartamentos. Tem outra agora na Andrasa lá que é 200 e poucos apartamentos. Uma na Conde que eu conheço lá que eu não sei nem quantos são lá, né? E então assim é um número de apartamentos, de unidades que realmente preocupa daqui para frente. E baseado exatamente nisso é que o nosso foco, nós tiramos um pouco do próximo empreendimento, porque assim, a Monte Alto faz só 2 empreendimentos ao mesmo tempo. Nós não fizemos mais de 2, porque o nosso escritório é dentro da obra. O que nós oferecemos ao nosso parceiro, o nosso cotista, é dedicação exclusiva. Nosso escritório lá, você conheceu o nosso escritório? Está lá, estão as câmaras, a obra é com câmaras, a gente acompanha quem está trabalhando lá em cima, lá embaixo, quem está entrando. Então, é isso que nós oferecemos para trazer a confiança e eles continuarem sendo parceiros nossos, né? Então, nós não podemos entrar num novo empreendimento na cidade de Santa Maria com o receio de oferecer para o nosso parceiro alguma coisa que ele queira ter renda para frente e depois não dá. Então, nós teríamos uma parcela de culpa nisso. Então, nós mudamos nosso foco para Camobi. Tá? Então, nós vamos fazer um empreendimento, quer dizer, queremos fazer, né? Um empreendimento bem ousado. Lá são 65 mil metros quadrados de área, né? Nós estamos com a permuta já feita, já assinada. Nós estamos com o projeto arquitetônico, faltando alguns detalhes que a gente ainda está vendo com o mercado, fazendo os projetos complementares e vamos deixar pronto e esperar o que acontece com a Selic, né? Porque com a Selic a 15% não dá para pensar em fazer uma coisa demasiadamente grande, onde precisa investidores, né? Mas nós já temos alguns investidores que se manifestaram a favor do projeto, temos gente de Porto Alegre para também se enganjar, mas para isso precisa se consolidar a nossa política financeira no Brasil, porque senão o medo é muito grande. Sim. Eu já passei pelas políticas financeiras do Brasil, não quero passar de novo. Nós enfrentamos, Cris, na década de 80, só para citar 2 planos, o plano Sarney, né? Tá tudo fixo, tudo tabelado, não podia aumentar nada, tinha os fiscais que iam lá, fechavam o supermercado, era uma loucura. E a inflação, e tu contratava obra pública que a gente trabalhava, a gente contratava preço fixo e a inflação comenta. Então imagina o desespero que era, né? Então sempre se reinventando. Depois plano Collor. Eu digo que a gente anoiteceu o rico e amanheceu o pobre, porque não tinha mais dinheiro para pagar funcionário, não tinha que fazer nada. Uma loucura total. Então, a gente quer lembrar isso, acho que a gente só conseguiu enfrentar, eu acho que pela força da juventude, porque hoje eu não me animaria a enfrentar o que a gente enfrentou lá, porque foi uma verdadeira guerra de negociações, né? Os órgãos viram que não tinha como fazer, chamava as consultoras, se negociava, se levava custo, se montava orçamento, levava folha de pagamento. Era uma loucura, era orçamento em cima de orçamento para tentar fazer um equilíbrio econômico-financeiro do contrato depois que o plano fracassou. Porque enquanto o plano durou, eles não permitiam. Muito difícil. Loucura. É. Mas sobrevivemos. Não, e é isso aí, calejou. Calejou para chegar aqui. Muito.
Mas que legal, não, dá para ver essa trajetória e a gente, quem for lá visitar a obra vai conseguir sentir tudo isso que tu tá falando, assim, né? A gente vê o detalhe, vê o cuidado, vê a limpeza, né? O showroom agora que tem esse espaço de vendas dentro da obra, acho que é um momento para todo mundo assim, ó, a hora que tu quiser é só entrar, né? Só entrar. Não é aquela obra que tem que limpar o chão antes de receber o Estamos começando cliente, né? Um apartamento padrão também, um apartamento decorado. Decorado. Que legal. Mas vai uns 6 meses para poder deixar ele bem tranquilo. Falando um pouquinho, né, do Enio, projetos paralelos, né, família, os filhos, no fim a gente nem falou, né, que não é só, a gente comentou da Marina, mas tem o Francisco, a Alexandre, tem a Fernanda. Turma aí. A gente faz umas perguntas antes de vir aqui, né, claro que eu conheço por ser da família, mas eu acho que sempre é legal a gente retomar um pouquinho tá certo. Da tua... Cris, projeto paralelo, projeto pessoal... Quantos, né? Agora vai se aquietar um pouco. Projeto pessoal é ter mais netos, porque... É uma alegria. Neto é o filho sem compromisso, né? Mas é muito maravilhoso. E o profissional é o que eu falei aqui, tentar viabilizar essa obra de Camobi. Tem uma obra um pouco menor que nós estamos olhando, porque não pode existir um hiato entre o Infinity e a próxima obra, porque se depende da sobrevivência até dos meus sócios, ter continuidade no trabalho. Então está se vendo um também bem tranquilo, uma obra menor, que é bem mais fácil de tocar, mas esperando, e eu acho que a gente consegue, porque o projeto é muito bom, Cris de Camobi. Quem olha se apaixona, é muito bom. Não vou detalhar porque é uma questão de mercado, mas a gente já levou a Porto Alegre, já teve bons sinais de receptividade para poder fazer umas parcerias com as empresas consolidadas, entendeu? Porque Camobi, assim, Camobi está uma grande cidade com todo mundo espalhado, né? O advogado está lá, o médico está lá, o dentista está em outro canto, não tem nada que faça um complexo miniatura do complexo Astrogil de Azevedo, né? Então precisa ter, eu acho que uma coisa assim que a Camobi merece. O paralelo a isso é curtir a família. E agora falando de Camobi, puxando um pouquinho, é a questão do novo urbanismo, né? Que ele prevê isso da cidade, que as pessoas querem curtir tudo ao redor, e isso que tu falou é espalhado, realmente é espalhado, né? Tu começa a pensar assim, não tem um centro que tu vá lá, que tu consegue trabalhar, que tu consegue morar, que tu consegue consumir, isso, né? E já tem a questão da universidade ali, de ter essa vida mais a pé, né? Exato. Às vezes tu teres um outro local lá em Camobi que tu possa ir e desfrutar da cidade, porque aqui em Santa Maria não tem mais muito para onde correr. Mas tem que ser um local, Cris, que não fique precisando você ir para outro local. Você tem que ir lá encontrar as lojas, tu tem que encontrar o restaurante, tu tem que encontrar o anfiteatro, tu tem que encontrar os serviços que tu precisa num local. Que você passa a ir para lá e estacionar seu carro, porque senão vai ficar espalhado. Mostrar esse projeto aí. Não, tem que deixar mais um tempo. Mais um pouquinho. Tem que amadurecer, porque assim, como são um projeto modulado, pode, com o decorrer da economia, ter alguma mudança. Então não dá para, vai ser assim. Nós estamos com todo o esboço pronto, mas ele pode ter algumas mudanças dependendo do mercado. Legal. Legal, não, eu acho que a gente conseguiu falar de quase tudo, né? Quase se a gente tudo. Fosse... Os filhos, não falou? Nós temos a Fernanda, psicóloga, temos a Marina e o Francisco, são médicos, e o Rapa de Tacho, o Alexandre, que fez direito, né? Então, como eu falei no início, todos formados em universidades federais, porque eu dizia para eles, podem fazer cursinho, podem ter professora particular, mas vão estudar numa universidade federal. Porque uma universidade particular de medicina hoje é R$1 milhão. É R$1 milhão. Tu imagina, é duro para o pai e constrangedor para o filho. O meu pai se descapitalizou com R$1 milhão para me formar. E fora isso, saúde, corrida, uma época tu corria, né? No Paraná, eu jogava muito futebol de salão, o de novo, né? Jogava tênis. Daí, aos 33 anos, eu rompi os ligamentos do tornozelo e achei que estava velho demais para costurar. Daí, deixei curar por conta. Daí, cada vez que eu ia jogar, inchava. Daí, eu comecei a correr. E daí, dos 33 até agora, eu corro.
Hoje, claro, antes eu era um pouco louco, eu ia 14 quilômetros, 7, 15, fazia todo aquele treinamento olhando para o relógio, bem louco para cumprir meta. Hoje não, hoje eu corro, caminho, corro, eu faço sem relógio, então faço por gostar mesmo, eu adoro correr. Então, aos domingos de manhã, é muito bom. Só quem corre sabe o quanto é viciante. A gente nota, né? Porque hoje ou tu tem um amigo que joga beach tênis, ou tu tem que ser de um grupo de corrida aqui em Santa Maria, né? Senão não tem mais, todo mundo fazendo beach tênis, paddle, correr. Isso, faltou o paddle. Tá, e quem na verdade está por trás de tudo isso, tu tem que mencionar, né? A dona Bichinho, que essa é a que eu tenho certeza que faz teus dias aí serem leves. É uma parceria que eu tive no início, quando eu fui para Paraná. Quando eu cheguei lá, eu bati, acho que o recorde da cidade, lá em, acho que 8, 9 meses. Eu estava casado. Eu casado com uma das filhas dos papaizinhos da cidade lá, né? Mas foi maravilhoso. Nós temos uma vida em comum, passamos por tantas. Porque assim, ó, Cris, a vida profissional, tu tem altos e baixos, né? Tem hora que tu tá bem, ainda mais em condição, né? Agora peguei uma obra lá, tá bom, quando essa obra vai me infernizar, então dá muito trabalho. Nós fazíamos muitas obras para o Banco do Brasil, a Dona Maria sempre estava junto comigo, porque tu tinha que entregar a obra, ela se encarregava das limpezas, arrumar o pessoal, sempre colaborando. Trabalhava no escritório da consultora, viemos para cá, tomou a frente da Zafoto, né? Mas nunca perdendo o foco da casa. Ela é dona de casa por criação, né? Cidade do interior, casal italiano, então as filhas, claro que isso pesou para eu casar também, né? Saber que ia comer bem, né? Então, realmente uma parceria que valeu a pena. Vamos aí. Eu tenho certeza disso. E ela é um exemplo, né, da família. Se querem aprender a fazer alguma coisa bem feita de casa, ela é dona de casa. É com a tia Leonir. Mas o bom dela é que ela é dona de casa, mas é uma excelente profissional, entendeu? Uma excelente executiva, né? Ela se vira, ela não tem receio de enfrentar a adversidade. Ela me acompanha enfrentando muita adversidade. Porque parece que a gente fala assim, parece que é só rosas, né? Não é não, é muito complicado. É muito complicado. Só a pontinha do iceberg, não tem... Mas que legal saber um pouquinho mais dessa história, né, longa aí e com muitos capítulos legais que tem uma história triste que nós podíamos relembrar, né, Cris? Qual dela? Uma triste, muito triste, que tu, Fernando, teu irmão, Maria Leonir, Francisco, Marina e o tio Dudu enfrentaram. Isso eu lembro. Lembra? A gente, numa das idas de férias para Paraná. Porque o legal era passar as férias no Paraná, em Realeza, e ir na fábrica de tijolos que tinha do lado da casa, na olaria, para mexer no barro, né? Isso era o auge. E numa das idas a gente... Teve um Como assalto. É que fazia aquilo, né? Num carro eram 2 adultos na frente, 4 crianças atrás. Mas naquele tempo Naquela época tu ia no porta-malas brincando. Vocês foram na carroceria de uma F1000 uma vez. E aí com o vô Jaime. Imagina. E aí isso se a gente falou de hoje, a gente vai preso. Nossa Senhora. Mas daí a gente parou numa parada de ônibus para fazer um lanche da Imperial, eu acho que era. Que na época o lanche tinha que levar coisa de lá. E nos abordaram e nos assaltaram à beira da estrada, tiraram todas as roupas e coisas dentro do carro e ficou aquele monte de criança na... Mas deu tudo certo, foram socorridos e levaram para a Realeza, mas foi muito preocupante. Aí que Nossa Senhora. Que a gente coleciona de família. Então, e hoje a gente está colecionando aventuras no mercado imobiliário, aí, trazendo experiências, né? Sempre nos encontros de família, esse é um dos assuntos, né? Sempre tem. E eu disse, assim, não é porque é de casa que eu vou trazer, né? É porque realmente a gente está vendo, né, esse resultado e esse impacto que a Monte Alto está trazendo e está elevando o nível do mercado, né? Eu acho que isso que é importante. A gente hoje estava até lá no Vita Center, está acontecendo o Santa Summit, né? Que é algo também bacana que estão trazendo para Santa Maria, porque o pessoal fala num summit, tem que ir para Gramado, tem que ir para não sei onde. Então, fazer coisas legais dentro da nossa cidade. E a gente estava lá mostrando o Vita para um grupo que está participando no Santa Summit. E aí rolou isso assim, que legal, né? Mas que pena que as pessoas chegam aqui e dizem assim, nem parece Santa Maria.
E a gente diz que tem que tirar esse rótulo, né? A gente tem que chegar na frente do Infinity e dizer, bah, que massa, mais um prédio desses em Santa Maria, né? Exatamente. Então, parar de ser uma exceção ou bem feito e tornar isso o mínimo que a gente quer para Santa Maria. Mas eu acho que, Cris, né? que vamos botar acho que de uns 10 ou talvez até 15 anos para cá, o nível da construção civil melhorou muito, né? Melhorou muito. Boas empresas que estão fizeram, a própria empresa do teu esposo Jean, né? Então, foi erguendo a régua. A régua foi subindo e todo mundo teve que subir a régua também. Não só fazer um Infinity, fazer um Fiorello, mas fazer empreendimentos menores, mas com qualidade. E é o que o cliente quer, né? Ele quer desde o estúdio bem feito ao apartamento de... Quantos metros quadrados lá, gente? Apartamento privativo tem 272 metros quadrados. Privativo. Então, tá, pessoal, a gente conversou bastante, falou de tudo um pouquinho, então fica o convite de conhecerem mais sobre a Monte Alto, sobre os... Isso. Se quiser conhecer o Fiorello, que é Tranquilo, temos 2 unidades ainda. Tem 2 unidades lá, né, quem já quer morar, não quer esperar ficar pronto, dá para ir lá para conhecer e para entender até o padrão da entrega que vai ter, né? Exato. Já está tendo no Infinity. Então ficou o convite feito, sim. Tem um Instagram para contato? Tem o Instagram, é Infinity. Uhum. E é bem fácil de encontrar também, né? É ali pertinho do Nacional, nos fundos do Nacional, tem 2 portões, tem plantão de vendas, tem plantão de guias lá, é só tocar a campainha lá, em qualquer horário, sábado pela manhã também estão lá, que sempre tem alguém para atender e explicar bem o projeto lá, para conhecer. O Infinity tem que conhecer. Sim. Só falar do Infinity fica muito pouco. Esses dias eu estava falando com um cliente que eu estou vendo uma residência para eles, mas eles querem porque querem a casa. Eu assim, tá, mas vocês já viram Infinity? Porque não é assim uma casa ou um apartamento, é uma casa ou Infinity ou um apartamento, né? Não dá pra gente botar tudo não é farinha do mesmo saco aí, então eu acho que vale a pena, mesmo aquelas pessoas que às vezes querem, não, eu quero uma casa. Eu acho que tem que considerar sempre. Mas então tá, pessoal, muito obrigada por estarem nos acompanhando, mais um obrigado aqui pro Enio Krum, né, que se dispôs a romper a barreira da timidez, e só no início que tu tava Pois vai. A timidez é assim, Cris, é que talvez se fosse outra pessoa sentar nessa cadeira, o desempenho seria outro. Ah, tá bom, é da casa. Então tá, pessoal, muito obrigada e até a próxima. Skyline, o podcast do mercado imobiliário.